Você já parou para pensar como os animais que vemos em coleções científicas de museus são preservados? Como eles chegam até lá? E mais, será que biólogos ainda capturam e preparam animais para esses acervos? Essas coleções zoológicas vão muito além de simples exposições. Elas têm um papel fundamental na preservação da biodiversidade, na pesquisa científica e até em debates políticos e sociais. Mas como funciona o processo de preparação e como essas coleções podem impactar na sociedade? Neste vídeo, vamos explorar esses temas, conversar com especialistas, como pesquisadores do Museu de Zoologia da USP e desvendar os bastidores desse trabalho essencial. Nosso objetivo é não apenas explicar como tudo isso funciona, mas também destacar a importância dessas coleções para a ciência e a conservação ambiental. A taxidermia é um ato de preparar a pele, né? Ela serve para tanto preservação quanto para a gente manter a pele de um modo que a gente consiga ter estudos futuros para as pessoas poderem entender morfologia, morfometria, que seria coloração, medida, variação de pelo. Então, tudo isso é muito importante para a taxidermia. Olha, isso muito antes já aconteceu, porém, hoje em dia a gente recebe material de caça legal, material de atropelamento ou de resgate de fauna, então sempre chegam animais pra gente em situações já atípicas, assim, de atropelamento, que já tá meio óbito, ou muitas vezes morreu no zoológico. Sim, cada grupo, né, tem a sua forma de preparação, até mesmo por conta de ficar anatomicamente melhor para futuros estudos. Os mamíferos, eles têm diversos tipos de preparação, então nós temos desde a pele aberta, que é onde fica exposto, assim como se fosse um tapete. Nós temos a preparação também da pele, anatomicamente, então cada processo tem diferente. As aves também é montado, é retirada toda a parte de dentro, é deixada a pele montadinha, bonitinha. Os répteis também. Os peixes, por exemplo, eles já são, a maioria é montada dentro do álcool mesmo, então é usada a formalina, é posto dentro do álcool. Então cada coleção é diferente a montagem das espécies. Para mamíferos, você não vai ter uma divisão muito clara para cada grupo. Então, por exemplo, para primata ou para carnívoros, você vai ter uma divisão bem clara entre pequenos e grandes mamíferos. Isso tem uma questão muito mais de otimização de espaço. Imagina você tem uma coleção com um tamanho reduzido, limitado de espaço, e você queira fazer uma pele cheia, ou seja, você preencher aquela pele que a gente vai abrir e preencher com algodão, algum material, de uma anta. Uma anta já ocuparia um bom espaço, imagina 10, 20 antas, ela ocuparia uma coleção inteira. Então você tem uma preferência em deixar peles abertas, ou seja, você não fazer preenchimento de alguns grupos, por exemplo, esses bichos que são maiores. Uma grande questão das coleções zoológicas é a manutenção, né, a regulação desse espaço. Então cada vez mais vai chegando material incorporado e você tem que ter espaço para receber esses materiais. Então, por exemplo, um pequeno roedor, você consegue manter ele em um formatinho quase bem parecido com ele era em vida. Então você preenche ele com algodão e você deixa ele bem similar. Mais um caso, por exemplo, morcegos. Os pequenos mamíferos, eles costumam ser preservados também em álcool, mas os morcegos é quase a totalidade desses materiais sendo preservados em álcool. Uma coisa que é relativamente comum aqui, tanto nós, trabalhamos com mamíferos, quanto o pessoal que trabalha com aves, os nossos zoólogos quanto os ornitólogos, trabalham com a dita popofauna. As pessoas gostam de ter essas popofaunas em casa, né? Então, não só em casa, mas eles são geralmente o foco do tráfico de espécies. Já houve casos da gente receber casacos de pele e a gente ter que ver se aquele casaco, ele realmente é de pele de algum bicho. Um caso bastante interessante, um agente da Polícia Federal veio aqui, ele veio pedir uma amostra de pelo de micro-dourado. Por quê? Mais um motivo de por que as coleções zoológicas são importantes. Ele tinha que comparar o material da coleção de um pelo de um micro-dourado com um pelo que foi encontrado no aeroporto. E ele tinha que fazer essa comparação e fazer uma ligação se aquele material realmente é de pelo de um micro-dourado, que é uma espécie que você não pode comercializar, que você tem várias legislações em cima dessa espécie, ela é nada de extinção, ver se aquela espécie será uma mesma espécie. Isso é mais uma importância da coleção zoológica, agora numa questão mais criminal e política cultural. Existem variações dos procedimentos que a gente utiliza para a preparação desses exemplares, né? Então, no caso, a primeira importante variação é em relação ao uso, se é de comunicação ou se é uso para pesquisa. No caso da comunicação, a gente procura trabalhar com a taxidermia na modalidade artística, que é essa que busca representar o animal na sua concepção de vida, na sua atitude, na sua postura. Então, nesse caso, a gente prepara, né, a pele, ela é retirada do animal original, ela passa por um tratamento de conservação e, ao mesmo tempo, nós confeccionamos um manequim, que é uma reprodução do corpo e da anatomia do animal. Feito esse manequim, a pele então é novamente vestida sobre o manequim, nós aplicamos algumas estruturas
artificiais, como é o caso dos olhos, por exemplo, em alguns apliques, e aí nós temos uma peça finalizada. No caso, para efeito de pesquisa, a preparação é um pouquinho diferente. Aqui não existe a preocupação de retratar o animal na sua atitude de vida. O mais importante é destacar as suas características anatômicas, morfológicas. Então, nesse caso, a preparação da taxidermia, ela passa por alguns processos semelhantes, como a preparação da pele, limpeza, o tratamento para conservação a longo prazo, porém aqui não há uma confecção de um manequim, é apenas um preenchimento simples dessa pele. Nós também não utilizamos apliques como óleos artificiais, porque nesse caso não há um interesse nesse sentido, a ideia não é simular o animal em vivo. Seja como for a preparação, todos esses exemplares sempre recebem etiquetas de identificação, que tem uma série de informações relevantes, no caso dos animais para a coleção científica, existem informações que são cruciais, como a procedência, a época, o período da coleta, quem coletou, a região onde foi coletado, entre outras informações. Também podem existir variações de preservação de acordo com o tipo de animal. Então, algumas peles, no caso de mamíferos e aves, têm algumas peculiaridades de preparação que a gente não adota, por exemplo, para répteis, peixes e anfíbios. Eu acho a importância de ter um lugar assim é justamente guardar, É importante porque você vai ter memórias ali, vai ter, como aqui tem peças, peças originais mesmo, de os animais ali que estão empalhados, referência de coisas que já aconteceu, que hoje não tem mais, Então dá para estudar, dá para saber o que teve mesmo lá no passado, A parte interessante que eu achei, principalmente para os alunos, que a gente está acompanhando um grupo de alunos do ensino fundamental e ensino médio, é exatamente conhecer para preservar. Então, toda essa história de preservação, conhecer os animais, conhecer a parte dos animais que sobreviveram às cidades, essa parte de conscientização é muito importante. É para mostrar, tanto para alertar com os animais em extinção, que é para alertar sobre, por exemplo, o aquecimento global e que o ser humano acaba causando para o seu próprio ambiente. Essa é a nossa casa e tem tanto animal aqui que já está extinto que é por nossa culpa. Então, acho que grande parte da gente ver o museu é a gente entender como eles vivem, como eles fazem parte, do nosso planeta. Então, a gente tem que ter essa conscientização de sempre buscar proteger os animais que fazem parte do planeta. Porque em sala de aula a gente acaba ficando preso ali um pouco dentro da sala de aula, e aqui você consegue aproximar muito, Você está do lado, a poucos metros ali de algumas espécies. Então, esse interesse muitas vezes nasce aqui. Então, o museu, além de ser um local de preservação, essa educação ambiental que é feita aqui, essa divulgação científica que é feita aqui, aproxima muito. E dessa leva de alunos que a gente está trazendo aqui hoje, vai sair 2, 3 biólogos ali, com certeza, porque não tem como não se fascinar com isso aqui tudo. As coleções zoológicas cumprem papéis fundamentais que vão muito além das paredes de sua sala de exposição. Elas são uma ponte entre o conhecimento científico e o público, um canal de diálogo que nos ajuda a entender e a valorizar a biodiversidade que nos cerca. As falas da professora Amanda e da aluna Manuela reforçam a essência dessa conexão, conhecer para preservar. O aprendizado sobre os animais e seus hábitos é o primeiro passo para compreender seu papel no ecossistema e nossa responsabilidade em protegê-los. E como destacou o professor Felipe, essa proximidade ajuda a transformar informações abstratas, como notícias sobre desmatamentos, queimadas ou extinções, em algo concreto. Ver esses animais preservados diante de nossos olhos nos faz perceber que a sua existência está diretamente ligada à nossa. Além de seu papel educativo, as coleções zoológicas têm também uma função social e política. Elas são testemunhas vivas das mudanças que impactam o meio ambiente, como os desastres no Pantanal, na Amazônia e no Cerrado. Essas coleções nos convidam a refletir criticamente sobre essas crises e a assumir um papel ativo na preservação da biodiversidade. Por fim, ao visitar uma coleção zoológica, o público não só aprende sobre os vertebrados e suas histórias, mas também é incentivado a valorizar e preservar as espécies que compartilham este planeta conosco. A interação com esses acervos nos lembra que a conservação da fauna não é apenas uma questão biológica, mas uma responsabilidade compartilhada por toda a sociedade.